Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O Ronaldo, né? O Fenômeno, ele falou num vídeo esses dias. Que os jogadores quebram? É, tipo assim, 5 anos depois que eles aposentam, a maioria já tá quebrada. Mais de 80%. Mano, é absurdo. E tipo assim, como que o cara ganha muito dinheiro? É outra realidade do futebol, né? Pô, o cara era milionário. Burro, quando ganha dinheiro, continua burro. Então a gente tem que estudar sobre educação financeira. E eu me acho burro em muita coisa. Então eu tava vendo tem que dar uma estudante aqui, mano, você pensa, né? Caramba, mano, quanta coisa eu preciso estudar ainda pra ser mais inteligente, né? Então, a gente evoluir sempre, estudar sempre, pra gente entender, né? Onde é que eu tô errando, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que acertar. Quer ver um exemplo? Esses dias, eu fui no Sócios, né? Aí foi eu e a Natália Arcuri. Aí ele fez um corte lá, o Bruno Perini, né? Falando assim... um corte de uma fala minha. Eu falei, o que você acha? Ele perguntou, o que você acha mais importante, Duda, para a pessoa sair da pobreza? Estudar sobre educação financeira. Aí eu falei, para mim o mais importante é estudar sobre educação financeira. Aí teve um cara que comentou lá, discordo 100%. Para mim, o mais importante é mudar os comportamentos. Tá. Só que, cara, como é que eu vou mudar comportamento se eu não tenho bagagem, conhecimento, informação para perceber o que eu estou fazendo de errado e mudar o meu comportamento? Educação financeira não é só ganhar dinheiro, tem todo um contexto de um monte de coisa relacionada a dinheiro. Por exemplo, esses dias eu estava indo para um casamento com a minha esposa, lá em Sorocaba, acho. Aí no meio do caminho, a gente tava dirigindo, e eu tava falando para ela, né? Amor, mano, você viu o fulano, que besteira que ele fez, mano? O cara já tem um financiamento, tava se matando para pagar. Aí ele fez um consórcio pra tentar ser sorteado, pra quitar o financiamento, aí não deu certo, agora ele tá pagando os dois, não tá aguentando, né? E aí fui falando. Daí ela, a minha esposa, e a minha amiga, que parcelou não sei o que lá no cartão, fez isso, comprou, começou a pagar o limite e agora aumentou 20 vezes. Tipo, devia 5 mil, hoje tá devendo 300 mil. Aí eu comecei a pensar, eu falei, amor... Você já reparou que se a gente não tivesse começado a estudar sobre educação financeira, a gente não perceberia esse erro das outras pessoas? Por quê? Porque era normal. Todo mundo só faz cagada. Todo mundo só faz asneira. Todo mundo compra as coisas por impulso. Todo mundo paga o mínimo do cartão e depois se ferra. Então, pra gente mudar comportamento, a gente tem que ter conhecimento. Quantas vezes a gente lê livro? Pô, eu muito. Às vezes eu tô lendo livro e falo, caramba, velho, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que nunca ninguém me ensinou isso? E aí eu começo a mudar comportamento com base na informação que eu tô trazendo pra dentro. Pro conhecimento que eu tô adquirindo. Então por isso que eu falo, estuda sobre educação financeira. Leia livro. Vai ler Um Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, a Psicologia Financeira. A cabeça muda. E quando a cabeça muda, os comportamentos mudam. Só que a gente não é incentivado a isso, né? Uma complementação do que o Ronaldo falou... que é verdade, eu entrevistei o Lucas, que é um brasileiro que jogou na NBA. Tá. Ganhou muito dinheiro. Ele tá com muito dinheiro ainda. Mas assim, ele me passou a realidade dos jogadores. Tem um detalhe. Aonde os ricos normalmente gastam dinheiro, principalmente jogadores de futebol, basquete, etc. Que é meio que um padrão no esporte, né? E pra depois ficarem pobres, né? As causas da falência de alguém assim nesse nível, primeiro, tem a ver com vício. Então a pessoa às vezes fica vício em jogo, né? Vício em... Enfim, se a pessoa cai em depressão, às vezes causa droga também. Então assim, tem muita gente que aí depois pra pessoa parar de gastar, se limpar, tratamento, essas coisas são muito caras. A pessoa gasta muito nisso. Divórcio, por incrível que pareça. Ah, é? Tá lá na lista deles. Como, tipo... Só aí já vai metade, né? Então, tem já uma certa... Meio que uma certa prática no futebol, que eu acompanho mais perto. Alguns jogadores, quando eles vêm para um último contrato, eles querem um contrato de 5 anos, que normalmente é aquele contrato que vai salvar ele da miséria depois do divórcio. Porque o jogador, ele também separa logo depois da aposentadoria. É mesmo? Caramba. Tá. Isso daí tem
Tem um corte que eu esqueci agora o jogador falando, mas os empresários, ele já fala assim, ó, é assim que acontece e tudo mais. E... não, eu lembrei agora, o Júlio César, que é da seleção, goleiro. Tá, Ele tava falando sobre isso também, é verdade. O jogador, quando ele se aposenta, ele também tem esse negócio de, às vezes, manter o padrão de vida e vir coisas a mais aí que ele não tá esperando. Porque é, como eu falei, o caso do divórcio. Aí o cara perde dinheiro, aí o cara tinha tudo isso, tem que começar a vender. Na hora de vender, o cara tem uma mansão que, sei lá, vale 50 milhões e não vende por 50. Sim. Entendeu? Aí já vai perdendo começa. grana, Vai né? perdendo grana. E aí é um buraco sem fim, muitas Às vezes. vezes pensão pro filho, aí já vai 1/3 ali do salário. É coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. Cara. Tanto que eu acho legal, porque o pessoal... Meu canal é o maior canal de finanças pra pobres, né? Do mundo. Mas tem muito rico que segue. Tem muito jogador. Tem muito cara, tipo, do Corinthians, por exemplo, que segue, sabe? E eu acho legal isso, porque é um conteúdo importante. Por exemplo, esses dias não, faz uns meses já, eu dei uma ministração, uma palestra, num evento só pra médico. E eles falavam muito isso também, né? Os caras me chamaram, né? Eu participei até num podcast, uma Pod Doutor. E eles me chamaram e falaram, Duda, tem muito médico que tá ferrado. Porque ele cria uma vida de luxo tão cara. Por exemplo, eles falaram assim, Duda, por que você acha que os médicos ficam trabalhando até 80, 90 anos? Você acha que é porque ama a profissão? É porque tem que ter salário, não tem uma aposentadoria merreca, comparado com o tanto que ele ganhou a vida inteira. Ele tem que continuar trabalhando pra bancar o luxo que ele teve a vida inteira. A mansão que ele teve, o carro caro, né? Então, você vê, tudo isso tem a ver com a educação financeira. E eu gosto de pensar que a educação financeira, as finanças pessoais, você pode ser um gênio na tua área de atuação. Isso não tem nada a ver com você ser um gênio com a sua finança. Por exemplo, você pode ser o melhor arquiteto do mundo e ser burro pra caramba com seu dinheiro. Você pode ser o melhor doutor, você pode ser o melhor jogador, você pode ser o melhor, mano, até economista. Mas as suas finanças pessoais serem uma lástima. Né? Então a gente tem que trazer esse conteúdo de estudar para aprender a ter uma vida de qualidade, a manter uma vida de qualidade ou conquistar uma vida de qualidade para quem é mais pobre, no caso, né? Você ainda mantém uma certa ressalva pro cara que é pobre começar a investir na bolsa, por exemplo? Tenho. Cara, eu sempre falo para ele começar investindo aos poucos. Começa numa renda fixa, numa poupança. Poupança não, vai. Mas numa... Se bem que assim, mano, eu falo, né? CDB de liquidez diária. Mas eu falo, né? Que quem investe na poupança já é mais inteligente do que quem não faz nada. Quem gasta tudo, né? Exato, Então, uma poupança, um CDBzinho, um tesouro direto e tal. Só que, pô, são 4 anos e meio de canal. Então a galera, já tem muita gente que já saiu da pobreza. Duda, eu quero saber outras coisas, caramba. Vou ficar a vida inteira aqui no tesouro direto, né? Então no canal eu já falo sobre cripto, eu falo sobre algumas coisas de investimento no exterior. Por exemplo, esse dia eu fiz um vídeo falando sobre comprar dólar. E é legal porque isso está cada vez mais acessível. Pô, você compra 20 reais, você consegue comprar um pouco de Bitcoin. Você consegue comprar 10 dólares, você já consegue começar a ter uma carteira em dólar, dolarizada, né? Então, o carro-chefe do meu canal, mudança de cabeça, renda extra, que é obrigatório, tem que fazer alguma coisa além do trabalho ou estudar para ter um trabalho melhor, né? Porque tem muita gente que tem um salário muito ruim, tipo 1.500, 1.800, cara, isso aí, pô, velho, vai no mercado, água, luz, já foi. Como é que faz, né? Como é que sobrevive? Então, tem a questão da renda extra, aí eu vou falar muito sobre ela fazer coisas a mais. E aí tem um vídeo também que viralizou no meu canal, 52 ideias de renda extra. Muito legal. Aí lê os comentários. Galera, dá pra você ver o tanto de depoimento de gente que começou a fazer, hoje tá ganhando mais dinheiro com a renda extra do que com o trabalho. E teve gente lá que escreveu que começou a fazer renda extra, pediu as contas e virou empreendedor, porque deu muito certo a renda extra dele, principalmente com doce, bolo, essas coisas, né? Cabeleireiro. Então, fazer isso. E aí, cara, tem muitas outras coisas que dá pra falar no canal. Aí eu vou falar sobre investimentos também, sobre... que é a terceira perninha, né? Ganhar dinheiro, usar dinheiro. Então aqui eu vou falar muito sobre ostentação, sobre simplicidade, sobre minimalismo. Aí, sobre a parte do investimento. Então, já falo pra pessoa, né? Tipo assim, começa a migrar uma parte do teu dinheiro lá na renda fixa para uma renda variável, uma ação, um ETF, uma criptomoeda e tal, mas é uma parte.
Porque aí, à medida em que a gente vai estudando, a gente vai começando a mudar o nosso perfil de investidor e tal, né? Sim. Mas o importante é investir. Independente do valor, comece. Cara, eu tava fazendo um cálculo. Eu vou até fazer um reel sobre isso. Mano, eu tava pensando. Eu não lembrava disso, mas eu achava que o 7-1 do Brasil e Alemanha fizesse uns 5, 6 anos. Já vai pra 11 anos o 7-1. 11 anos, mano. Aí eu fiz os cálculos. Ignorando algumas coisas aí, né? Porque o R$300 é diferente de hoje. Mas em 11 anos, se você investir 300 por mês, depois dos 11 anos você vai ter mais ou menos uns 125 mil. Que já pinga R$1.000 na tua conta. Quase um salário mínimo. 1.200, mas hoje, né? Com os investimentos como estão, mais ou menos 1.100, R$1.200 quase pingando na tua conta. Se quando aconteceu o 7-1 eu tivesse começado a falar, eu vou investir 300 todo mês. Aí eu tava vendo o World Trade Center. 24 anos já. Mano, 1/4 de século já passou das Torres Gêmeas. Quem tivesse investido 300 por mês por 24 anos, no final você já vai ter mais de 1 milhão. São R$10.000 pingando na tua conta. Né? Então eu falo muito, comece a investir. Porque o maior aliado nos investimentos, o valor é muito importante, mas o tempo é o seu maior aliado. Porque quanto mais tempo você investir, maior aquela bola de neve dos juros compostos que vai multiplicar o dinheiro que você tem lá.